Fala pessoal, vamos dar prosseguimento ao nosso curso e a gente vai começar a resolver agora questões sobre as NBC-TSP, né, e também o MCASP, que trata especificamente dos procedimentos contábeis. É só para a gente já fazer aqui algumas observações antes, né? Foram publicadas desde 2017 16 normas que estão em vigor, né, aplicadas ao setor público, NBC-TSP, e basicamente, né, a nossa ideia é fazer agora questões que envolvam essas normas, que também estão dispostas, né, no MCASP, na parte 2, que trata especificamente dos procedimentos contábeis patrimoniais. Então, a gente está fazendo aí a primeira parte, né, a primeira bateria de exercícios correspondentes a esse ponto, né? Então a gente vai trabalhar aí as últimas questões elaboradas pelas bancas, né, para a gente conseguir fixar bem esses conceitos associados a essas normas, que daqui para frente, né, será basicamente o principal foco das questões, né? Essas novas normas aplicadas ao setor público, que decorre de um processo de harmonização das normas brasileiras com as normas internacionais. Então, já foram publicadas, na verdade, 21 normas, porém, só 15 estão em vigor, né? Tem algumas que vão entrar em vigor somente em 2021. Então, vamos destacar aí os principais pontos dessas normas através dessa bateria de exercícios e outras que serão inseridas durante o nosso curso. Então, vamos lá para a gente resolver a nossa primeira questão. Bom, então a gente já está aí com uma questão 2018, da banca FCC, é uma questão que trata especificamente de um procedimento importante, que é a depreciação, né? Eles adoram fazer questões sobre depreciação, até porque tem muito detalhe que o aluno tem que gravar para conseguir gabaritar essas questões. Então, vamos lá. Uma entidade pública adquiriu em 31/10, é importante as datas, tá, gente? Uma questão que envolva depreciação, um veículo no valor de 86.400, cuja vida útil econômica e o valor residual nesta data foram estimados respectivamente em 6 anos. Então, a vida útil desse veículo, 6 anos, e o valor residual, 18 mil. Sabendo que o método de depreciação utilizado pela entidade pública e o das cotas constantes é o das cotas constantes, o valor da variação patrimonial diminutiva reconhecida em 2016, referente ao veículo adquirido em 31/10, foi então ele quer a variação patrimonial diminutiva reconhecida em 2016, que nesse caso específico é a depreciação. Então, basicamente, essa visualização que a gente vai ter sobre essa questão. Só, turma, fazer aqui umas observações, né? Então, na contabilidade, por exemplo, nesse caso do veículo, quando ele é comprado, ele é contabilizado lá pelo valor de custo, né, que é pelo valor da nota fiscal, e aí está lá o valor, que nesse caso dessa questão é de 86.400. Porém, né, durante a vida útil desse veículo, tem que ser reconhecido mensalmente, tá, gente? A depreciação ela é reconhecida mensalmente, a perda do valor econômico desse veículo em decorrência do uso, né? Então, essa perda do valor econômico, porque a gente sabe que o veículo, conforme vai passando os anos, ele vai ficando com preço menor. Então, essa perda do valor econômico em decorrência do uso é o que a gente chama de depreciação. Então, tem uma série de regras para a gente reconhecer essa depreciação. Como ela é uma perda do valor econômico, ela é uma despesa, ela é uma variação patrimonial diminutiva. E umas regras importantes. Quando a gente começa a fazer a depreciação? Não é quando o bem é comprado, é quando o bem ele já está disponível para uso. Aí, quando o bem está disponível para uso, é nessa data que a gente começa a reconhecer a depreciação. E outra coisa importante, a depreciação ela não pode ultrapassar o valor residual. O que é o valor residual? É o valor de mercado do veículo depois do tempo de vida útil estimado. Porque um veículo é comprado depois de 6 anos, como nessa questão, ele ainda vai ter um valor comercial. E esse valor comercial que é o valor residual. Então, você só pode depreciar até, no máximo,
o valor residual. Então, você não pode, por exemplo, depreciar os 18 mil, que seria considerado o valor residual, que então teria que ser considerado aí, basicamente, nessa questão. Tá legal? Então, vamos lá. Eu já deixei a questão pronta aqui, para a gente não perder muito tempo, né, com os cálculos. Então, olha só, gente, só para a gente entender, né, como é que foi feita essa questão. Então, aqui tem algumas observações importantes. A aquisição 31/10, como nesse caso não tem a diferença entre a data de aquisição e a data de entrada em uso, então usa 31/10. O valor bruto é 86.400, né, o valor de entrada desse veículo. A vida útil do veículo são 6 anos. É sempre interessante converter em meses, né? Até porque a depreciação ela não é apurada anualmente, ela é apurada mensalmente. Então, nesse caso, 72 meses, isso é equivalente, é só você pegar o 6, multiplicar por 12, que você vai encontrar 72, são 72 meses o tempo de vida útil estimado que a entidade quer usar o veículo. Não é que seja a vida útil total do veículo, não. É que a entidade entende que, para ela, 6 anos de uso daquele veículo já está bom. Ela não quer mais esse veículo, porque ela já deve considerar ele, depois de 6 anos, como um veículo velho. E o valor residual, que é o valor de mercado após os 6 anos, 18 mil. Então, como a gente faz essa apuração? Vou sair aqui da tela para facilitar, né? Você pega o valor depreciável, o valor bruto, 86.400, tem que tirar o valor residual, tá, gente? O valor residual ele não é depreciado. Então, você só vai depreciar 68.400, tá bom? E aí você pega o tempo de depreciação. É importante lembrar desse tempo de depreciação, que é em meses, tá, gente? Não em anos, meses. E nesse caso, como começou de 31/10 e tem que apurar até o final do ano, 31/12, seria só o mês 11, né? Porque já está no final de 2010, do mês 10, só o mês 11 e o mês 12. E aí sim, e aí é simples. Depois que você pegou o tempo de depreciação, você vai calcular a depreciação através do seguinte cálculo. Valor depreciável, que nesse caso é 68.400, e o tempo de depreciação, que foi 2 de 72 meses. Né? Você pode fazer de forma percentual ou de forma periódica por tempo, que nesse caso é 2, foi depreciado 2 de 72, ou seja, 2 meses de 72 meses no total, que é equivalente à vida útil de 6 anos. Então, esse cálculo aí, né, vai dar 1.900. Esse 1.900 é o valor da depreciação. E o valor da depreciação é uma variação patrimonial diminutiva, porque está reduzindo o ativo, né? Está reduzindo o valor do ativo. Então, nesse caso, né, gabarito está C, olha lá, o valor da depreciação, 1.900. Maravilha, turma? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado aí para fazer uma questão dessa simples e gabaritar. Bom, vamos lá para a nossa segunda questão, né? É uma questão 2018 da banca CESP. Bom, então vamos lá. A tabela a seguir, referente a itens comprados em procedimento licitatório realizado por uma entidade pública. Todos os itens foram postos em funcionamento em 2/1/2017. Aquela situação, vamos cuidado, né, com as datas. Então, ele dá aqui alguns itens, né, uma tabela com alguns itens, o computador, quantidade 10 unidades, valor unitário, custo unitário para pôr o ativo em funcionamento e o tempo de vida útil estimado. A impressora e a copiadora, as mesmas informações. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui para vocês é que o custo de cada componente, né, do ativo imobilizado, ele é formado pelo valor de aquisição, né? Nesse caso aqui, o valor que foi adquirido o produto, e também o custo unitário para pôr o ativo em funcionamento. Então, esse valor aqui, o custo unitário, ele é adicionado. Esse custo para pôr o ativo em funcionamento, ele tem que ser adicionado ao custo do produto. Então, se eu comprei, por exemplo, os computadores por 3 mil e gastei 500 para instalar esses computadores, na verdade, o valor dos computadores efetivamente tem que estar na contabilidade pelo valor de 3.500. Então, tem que lembrar disso. Então, no caso dos computadores,
né? O valor correto não seria 3.000 e sim 3.500. Por quê? Porque o custo unitário que foi utilizado para pôr o ativo em funcionamento tem que ser considerado, tá legal? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado lá na hora do nosso estudo, né? Então, basicamente, é assim que a gente tem que visualizar essa questão, ok? E a impressora, como a gente está visualizando lá, no valor de 800, foram 5, essa não tem custo unitário, e a copiadora também, foram duas no valor de 10.000, mas não tem custo unitário para pôr em funcionamento, então considera lá só o valor unitário de cada um desses itens. E o tempo de vida útil estimado, já que é uma questão que envolve depreciação também, é fundamental, né? Então, por exemplo, no primeiro caso, a gente tem um tempo de vida útil estimado de 4 anos. Então, se você pegar 100%, que é o valor depreciável, e dividir por 4, né, você vai encontrar a taxa de depreciação anual, que nesse caso aqui seria de 25%. No segundo caso, a mesma coisa. Pega a taxa de depreciação total, divide por 4, para encontrar a taxa anual, que nesse caso seria de 25%. E no terceiro caso, são 5 anos. Então, a taxa de administração, a taxa de depreciação anual, nesse caso, vai ser de 20%, tá bom? Então, é assim que a gente calcula a taxa de depreciação anual ou mensal, em decorrência dessa divisão de 100 pelo número de anos, tá bom? Se for por meses, pelo número, divide 100 pelo número de meses, tá legal? Então, essa é a primeira observação que eu quero fazer nessa questão. E aí ele faz várias perguntas, mas a pergunta principal é considerando as informações precedentes, tá, gente? E os dispositivos da contabilidade para as entidades públicas quanto ao registro da depreciação pelo método das cotas constantes. Então, ele quer lá uma pergunta sobre depreciação e ele utiliza o método das cotas constantes. Então, turma, só uma observação importante aqui sobre os métodos de depreciação. Então, existem vários métodos de depreciação. O método que geralmente é mais cobrado em prova é o método linear, que é um método de cotas constantes. Por que ele tem esse nome, né? Método de cotas constantes ou método linear? Porque todo ano o valor de depreciação é o mesmo. Então, você pega o valor depreciável e divide em partes iguais por ano. Então, por isso que ele é de partes constantes. Mas cuidado, que não tem só esse método. A gente tem o método da soma dos dígitos, a gente tem o método das unidades produzidas. Então, sempre tem que ficar atento na questão. Uma observação lá importante que tem que ser destacada é o método que está sendo cobrado na questão. Tá legal? Então, a observação importante que a gente tem que visualizar. Voltar agora, né? Foram várias perguntas, mas primeiro eu quero aqui fazer o cálculo, né? Eu preparei já uma tabelinha aqui para vocês, para facilitar, né, a visualização aí das questões, né? Para a gente não perder tempo, né? Já está aí bonitinho a tabela já com as informações. Então, como a questão efetivamente informa o custo unitário, eu fiz o cálculo aqui do custo total, que nesse caso é simples, né? É só pegar a quantidade e multiplicar pelo custo. Lembrar que o computador, além do preço de custo, também tem o gasto para colocar o computador em funcionamento, tem que ser adicionado. Então, se você fizer isso, né? Pegar aqui a quantidade e multiplicar pelo custo, mais o custo para colocar em funcionamento, você vai encontrar o custo total. Então, foi simplesmente uma conta de multiplicação ali da quantidade custo, considerando, né, também o custo para colocar o gasto em funcionamento. Ok? Taxa de depreciação a gente já tinha calculado, né? 25% para o computador, 25% para a impressora e a copiadora 20%, porque ela tem um prazo de vida útil maior. E aí, para calcular a depreciação anual, tá, gente? É só fazer a multiplicação do custo, né? Nesse caso aqui, do custo e a taxa de depreciação anual. E aí você vai encontrar
os respectivos valores, né, referente a cada um desses itens de bens que foram informados na questão, ok? Então é isso que a gente tem que lembrar lá na hora da prova. Então aqui tem algumas observações, né, como foi feito o cálculo do custo total, taxa de depreciação e a depreciação anual, para ficar registrado na questão. E agora vamos analisar os itens para a gente identificar aí qual é a resposta correta e também o porquê dessa resposta, desse gabarito, né, nessa questão específica da 2. Então, a gente já tem aí os itens, né, e vamos analisar cada um. A despesa anual de depreciação, que deve ser contabilizada com o mesmo, pelo valor total dos anos, corresponde a 13.750. Então, ele fala que a despesa anual de depreciação, que deve ser contabilizada com os mesmos valor, todos os anos, corresponde a 13.750. É errado, né? Porque, na verdade, porque não é 13.750, né? O valor. Se você pegar lá na nossa tabela, né, do primeiro ano, vai ser depreciado 13.750. Mas quando chegar no último ano, né, a copiadora ela não entra no cálculo. Então, o último ano, a taxa de depreciação, porque ela já, na verdade, só vai ter a copiadora para depreciar no último ano, né? Porque, assim, esse valor aqui, ele só vai valer nos 4 primeiros anos. No 5º ano, você só vai ter para depreciar a taxa, né, correspondente à copiadora, porque a copiadora tem um prazo maior de 5 anos. Então, a questão era uma pegadinha. Quando ela fala que a despesa anual de depreciação que deve ser contabilizada com o mesmo valor todos os anos, corresponde a 13.750, é errado, pois no 5º ano, né, no 5º ano, só a copiadora ainda terá sido totalmente, ainda não terá sido totalmente depreciada, então seria um valor menor, ok? Vamos analisar B. A depreciação acumulada dos ativos ao final do 3º ano será inferior a 75% do valor total das aquisições. Está correto, tá, gente? Até coloquei o cálculo aqui, é o gabarito da questão. Pois no 3º ano, né, teremos uma depreciação de 41.250 total, que é 3 anos multiplicado pela taxa de depreciação anual. Então, se você pegar 40.250, que foi equivalente à soma da depreciação dos 3 anos, você vai encontrar um valor que corresponde em relação ao total a apenas 70%. Então, quando a questão fala que a depreciação acumulada será inferior a 75% do valor total das aquisições, está correto, porque o total das aquisições é 59 mil e o valor de depreciação é 41.250 nos 3 primeiros anos. Então, por isso que a letra B está correta. Vamos analisar a C. O valor contábil dos ativos descritos no balanço patrimonial em 31/12/2017 corresponde a 59 mil. Só para lembrar que 31/12/2017 só vai considerar um ano de depreciação, tá? Então, nesse caso, seria 59 mil, que é o valor total dos ativos, menos a depreciação correspondente a um ano. E aí vai dar 45.250 e não 59. Esse 59 aqui está errado. O valor correto seria 45.250, que é o valor total da aquisição dos bens, menos 13.750, que corresponde a um ano de depreciação. Vamos lá. Ao final do exercício de 2017, o valor da despesa com depreciação descrita no ativo imobilizado corresponde a 13.550. Então, como a gente já apurou na tabela, não é 13.550, é 13.750, né? Um ano de depreciação é equivalente a 13.750 e não 13.550. Então, a D também está errada. E a última, o valor total da despesa de depreciação ao final do exercício de 2018 corresponde a 25 mil. A gente já sabe que, nesse caso, né, ao final de 2018, seriam 2 anos de depreciação e 2 anos seria exatamente 27.500, que seria 2 vezes o valor de 13.750, que é o valor de depreciação anual.
Então seria 27.500 e não 25.000, ok? Então por isso que a letra E também está errada, então o gabarito só pode ser B de bola. Bom, vamos lá para a questão 3, né? Uma questão 2018 da Banca CESP, que fala assim: de acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, julgue o item a seguir. A depreciação dos bens que está sob controle de entidade do setor público será interrompida se tais bens se tornarem obsoletos ou forem temporariamente retirados de operação. Está errado, tá, gente? É importante destacar, e eu quero aqui fazer uma visualização com vocês, que no caso a depreciação ela começa quando o bem está disponível para uso e não quando ele é adquirido. Claro que se ele for adquirido e colocado em uso no mesmo dia, vai ser a data da aquisição. Porém, a data correta para o bem ser começar a depreciação, contar a depreciação do bem é exatamente quando a data que ele é colocado em uso, que ele está disponível para uso, tá? Porque às vezes você compra o bem, muitas vezes tem que instalar o bem para depois o bem entrar em funcionamento. Então, nesse caso, seria depois da instalação que começa a depreciação. Agora, se o bem se tornar obsoleto, né? Ou se ele for temporariamente retirado de operação, a depreciação ela não se interrompe. Uma vez iniciada a depreciação não se interrompe. A depreciação só vai ser interrompida se o bem for baixado, né, da contabilidade. Enquanto ele estiver lá, né, mesmo ele estando obsoleto e mesmo ele tendo sido retirado de operação, a depreciação vai continuar, a não ser que seja por unidade produzida, né? Porque aí por unidade produzida, o bem ele só é depreciado conforme as unidades vão sendo produzidas em relação à quantidade de produção total daquele equipamento, daquela máquina, tá bom? Então, nesse caso, a questão está errada, porque não existe interrupção da depreciação. A interrupção da depreciação é só quando o bem é baixado ou só quando é utilizado o método da unidade produzida e aí não está sendo produzida unidade, tá ok? Então, gabarito da 3, errado. Bom, vamos agora para a questão 4. Vamos analisar agora a questão 4, uma questão também 2018, né? Da Banca CESP. Vamos lá. De acordo com os procedimentos, tá, gente? De acordo com os procedimentos patrimoniais estabelecidos no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, julgue o item a seguir. O custo de reinstalação, então ele quer saber o custo de reinstalação de um item do ativo imobilizado deve ser tratado de forma diversa do custo da instalação inicial, uma vez que não deve ser incluído no valor do ativo. Gente, essa questão está correta. A questão 4 está correta. Vou fazer aqui uma observação com vocês. Quando um ativo ele é adquirido, o custo de instalação desse ativo, para ele ficar em condições de funcionamento, também deve ser inserido no valor e ser depreciado. Tá legal? Então, esse custo, você comprou um ativo, por exemplo, por 100. Teve um custo de instalação de 10. Então, o custo do bem vai ser 110. O custo de aquisição mais o custo de instalação. Tá bom? Agora, a reinstalação, esse custo não deve ser considerado. Uma vez que o bem entrou em funcionamento, todos os custos posteriores, tá? Basicamente, eles vão ser inseridos, nesse caso de reinstalação, eles vão ser inseridos, contabilizados como despesa. Então, é diferente. Custo de instalação, sim. A instalação inicial, ele é considerado como custo de aquisição do produto. O reinstalação, não. Já deve ser considerado como uma despesa. Então, tenta gravar essas regrinhas de reconhecimento, né, de gastos. Então, nesse caso específico, o custo de reinstalação é uma variação patrimonial diminutiva. Já o custo de instalação, ele entra como valor, ele é adicionado ao valor do ativo, né, do bem que foi adquirido. Então, quanto a instalação entra no valor do ativo, o de reinstalação é uma variação patrimonial diminutiva, ok? Então, gabarito certo, né? Vamos para 5. Então, vamos fazer agora a questão 5. Em uma questão, desculpa, mais uma questão 2018, né, da banca FCC, que basicamente fala assim, né, em 1/2 de 2017, né, o ordenador de uma
de despesa de uma entidade pública, empenhou despesa referente à aquisição de um veículo. Então, a data é sempre importante. 1º de fevereiro, houve aquisição, né, empenhou despesas referente à aquisição de um veículo para uso da entidade em suas atividades. Em 1/3/2017, o veículo foi entregue pelo fornecedor e colocado em uso. Essa data é fundamental. A gente sabe que o empenho, né, é um estágio da despesa que tem que ser feito antes do recebimento do fato gerador do veículo. Beleza, foi feito em fevereiro, porém o veículo só foi entregue e colocado em uso, essa data aqui, que é importante para fins de depreciação, em 1/3/2017. Beleza? Então, essa data é fundamental para a gente calcular a depreciação, a data que ele foi colocado em uso. E nessa mesma data, a vida útil econômica e o valor residual foram estimados em... Então, a vida útil do bem foi estimada em 5 anos e o valor residual é de 8 mil, que a gente já sabe que é aquele valor que tem que ser excluído do valor de custo para você fazer a contagem da depreciação. Então, o preço de compra do veículo foi 72 mil, só que teve um desconto obtido na compra do veículo de 4 mil. Esse desconto, que é obtido na compra do veículo, ele é excluído do valor. Então, nesse caso, se o veículo foi adquirido, né, por 72 mil, esse desconto tem que ser excluído do valor. Né? Então, nesse caso, só para a gente entender, teria que pegar os 72 mil e tirar os 4 mil de desconto. Então, o veículo teria que ter um valor de 68 mil. Tá legal? Então, tem que sempre lembrar que esse desconto, que é o famoso desconto comercial, ele tem que ser tirado do valor. Ele não pode contabilizar pelo valor sem o desconto, não. Ele entra como dedução, né, do valor de compra e não como despesa ou receita. Então, nesse caso, a liquidação da despesa, né, pelo valor total devido ao fornecedor, ocorreu na data da entrega do veículo. Também essas datas de liquidação para fins de depreciação, empenho, isso não tem importância. E em 31/3, a despesa foi paga pelo valor total da despesa processada também. É aquilo que eu falei, são informações que não têm relevância, empenho, liquidação e pagamento. O que tem relevância é o fato gerador do veículo. E aqui é a entrada em uso, né, para fins de depreciação. Para o cálculo da despesa de depreciação, isso aqui é importante, né? Foi utilizado o método das cotas constantes, como a gente já estudou em questões anteriores, que é o método linear. O resultado, a redução do resultado patrimonial referente ao exercício foi, quando ele pede a redução do resultado patrimonial, ele quer a VPD, variação patrimonial diminutiva, né, provocada pela depreciação. Sempre importante, ó, lembrar a data, aqui é 2017, e o bem ele começou a ser depreciado em 1/3/2017. Então, agora, né, eu já fiz aqui, deixei tudo prontinho para vocês, para ficar tudo mais fácil, né? Já coloquei aqui tudo no esquema de resolução. Então, colocação em uso, 1º de março, valor residual 8 mil, valor bruto 72 mil, mas teve um desconto de 4 mil, tem que ser considerado esse desconto. Tempo de vida útil 5 anos, mas é sempre importante passar para meses, né? Esse caso aqui é só fazer 5 multiplicado por 12, que você vai encontrar o total de meses, porque a depreciação tem que ser reconhecida mensalmente, não anualmente. E aí você vai fazer a apuração, bem tranquilo, tá, gente? Período de depreciação, 1º de março a 31 de dezembro. Então, são 10 meses, né? Começa a contar março, abril, maio até dezembro, você vai encontrar 10 meses, né? Que é o período de depreciação aí nesse caso. O valor do veículo, para fins de depreciação, é o valor de aquisição, né, da nota fiscal, menos o desconto. O desconto tem que ser, esse desconto comercial ele tem que ser excluído. E também o valor residual. Então, para fins de depreciação, você tem que tirar o desconto e o valor residual dos 72 mil. Então, vai dar só 60 mil. Então, 60 mil é esse valor depreciável. Como são 10 meses, né, o total são 60 meses, é só pegar o valor depreciável e encontrar, né, a proporção, que é 10,60, né, em relação aos 60 mil depreciável. Então, você vai depreciar
R$ 10.000. Lembrar que esse 10 aqui são os meses, né? E aqui são os meses totais da depreciação do veículo. Então, são os meses que foram que se passaram, né, de depreciação em relação ao total depreciável, que são 5 anos ou 60 meses. Então, dá um total de 10 mil, que é exatamente, né, o gabarito da questão, olha lá, letra C, R$ 10.000. Maravilha? Agora eu quero falar, botei aqui algumas observações que é interessante a gente visualizar, né, para a gente guardar essas informações, para quando chegar lá na hora da prova a gente fazer, né, a diferença e acertar a questão e conseguir aí a tão sonhada vaga pública. Então, a depreciação, primeira informação importante, que ela é apurada mensalmente. O desconto deverá ser deduzido do valor de aquisição, o desconto comercial. O valor residual deverá ser deduzido do valor de aquisição para fins de depreciação. E, como diz aqui, ó, o texto, né, o próprio MCASP ele deixa isso bem claro, os elementos de custo de um ativo imobilizado compreende o seu custo, seu preço de aquisição, acrescido dos impostos de importação. Se for um produto importado, esse valor ele deve ser reconhecido, e tributos não recuperáveis sobre a compra. Então, além do preço de aquisição, o imposto de importação e tributos não recuperáveis. Tem alguns tributos que o governo recupera, que quem adquire recupera, como, por exemplo, em empresas comerciais, o ICMS. Porque aí a empresa compra, quando ela compra um produto, ela tem um crédito de ICMS. Quando ela vende o produto, ela pode deduzir esse crédito. Então, quando for algum imposto recuperável, esse valor ele não entra como custo, só vai entrar como custo tributos não recuperáveis, tá, gente? Guardar isso. Aí, depois de deduzidos, olha lá, os descontos comerciais e abatimentos, como nessa questão que teve lá um desconto comercial, que é esse desconto promocional para incentivar, né, o comprador a realizar a operação. E também, ó, quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e em condições necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar de forma pretendida pela administração. Então, é outra informação importante. Então, gente, só para guardar essa questão de como o bem deve ser contabilizado, quando o governo compra o bem, o preço que ele pagou, né, vai estar lá contabilizado. Mas se ele tiver gasto para, por exemplo, frete, né, para transportar o produto até o local de funcionamento, gasto para instalar o produto no local para ele funcionar, de repente tem que contratar um profissional para instalar o produto, tudo isso, todos esses gastos para colocar o produto em funcionamento devem entrar também no preço de custo do produto, tá legal? Então guarda isso para chegar lá na hora da prova você gabaritar a questão de contabilidade pública.